E o principal reservatório da Grande São Paulo está com o segundo nível baixo desde crise de 2014-2015. Essa não é uma notícia nova quando citamos o sistema Cantareira. Porém, essa crise hídrica tem afetado toda a região sudeste e centro-oeste do Brasil, podendo ocasionar um racionamento de água em breve nestas regiões. Sobre as causas desse fenômeno e se é possível reverter o quadro, a gente conversa com a meteorologista da Ampere Consultoria, Heloísa Pereira. Heloísa, bom dia e bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Muito bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência da Rádio e TV Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa situação. Exatamente, Elo. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste em janeiro é o menor desde 2015. Então, para a gente entender a dimensão, qual que é a importância desses reservatórios para a geração de energia e o que os números nos mostram neste momento, Heloísa? Olha, Lívia, como você mesma já mencionou, né, os números não nos mostram uma condição ideal para esse período do ano. A gente passou por um início de período úmido e decorrer agora do verão, com volumes de chuva registrados aí por grande parte das áreas centrais do país, aquém do ideal para essa época do ano. Então, tudo isso acabou resultando nesses números que você mencionou sobre ser um dos valores, né, um dos piores valores desde o ano de 2015, né? A gente fechou aí o mês de janeiro com cerca de 23% de armazenamento nos principais reservatórios do Sudeste do Brasil. E isso, né, para a gente ter uma noção da dimensão, da importância, a gente precisa lembrar da base, da matriz energética brasileira, né? A potência de geração de energia no Brasil, a maior parte dela está justamente instalada nas nossas hidráulicas. Então, a importância da geração hidráulica, da energia hidrelétrica gerada no país, ela é imensa. E a gente conta com os reservatórios, né, para encherem durante o período úmido, para receberem uma grande quantidade de chuva, elevarem os seus níveis, para que a gente depressione, use esses reservatórios, né, faça uso dessa água lá na frente durante o período seco. Então, a importância dele é enorme e os números nos mostram uma situação um pouquinho, né, bastante difícil aí nesse momento. Heloísa, então, como você já explicou aí pra gente, nós estamos caminhando, então, para o fim do período úmido e entrando no período seco do ano com baixos volumes. O que mostram os modelos meteorológicos para os próximos meses? Tem previsão de chuva? E como isso pode impactar a geração de energia elétrica daqui para frente? Eu vou pedir para a Bia, né, nossa produtora aí da Jovem Pan, compartilhar com os nossos ouvintes aquela questão, o acompanhamento das condições meteorológicas. Então, para entender para onde a gente vai, né, onde que a gente pode melhorar no decorrer dos próximos meses, a gente passa por algumas informações dos principais reservatórios do Brasil aí na tela, o que a gente vivenciou até agora em termos de condições meteorológicas, né, a gente vê um déficit hídrico nas principais bacias hidrológicas do Brasil, praticamente todas as áreas, desde o Grande, o Paranaíba, que são áreas extremamente importantes para a energia hidrelétrica no Brasil, registraram chuva abaixo da média normal climatológica. E para a gente entender o que vai acontecer com esse cenário de chuvas, Lívia, eu queria passar para a próxima imagem e explicar um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu com os oceanos no decorrer dos últimos meses. Então, no próximo slide, a gente consegue identificar que estávamos, né, sob a influência, durante todo esse período da estação de verão e também primavera, estávamos sob a influência de um fenômeno conhecido como o Laninha. E o Laninha teve sua parcela de culpa, teve sua interferência no regime de chuva do Brasil. Mas também, voltando nossos olhos para outra porção do oceano, que é o Atlântico Tropical Norte, nesse ano, a gente começou o período úmido com muitos distúrbios tropicais, muitos furacões, muita instabilidade no Atlântico Tropical Norte. Isso acabou desencadeando uma série de problemas para o nosso regime chuvoso. O primeiro deles foi o atraso das chuvas na região amazônica. Então, a gente contou também com esse déficit primeiro em áreas da Amazônia, que são áreas extremamente importantes para depois
termos o fornecimento de umidade entre as áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Daqui em diante, Lívia, o que pode acontecer com esses oceanos? O que os principais institutos, né, como a Agência Americana de Meteorologia, a NOAA, estão prevendo para que aconteça? Bom, a gente já atingiu o pico de ambos os fenômenos, tanto do Laninha quanto desse aquecimento nas águas do Oceano Atlântico Norte, tropical norte. Então, a gente está caminhando para patamares mais dentro da neutralidade. Vai demorar para a gente chegar lá nessa neutralidade de ambos os oceanos, mas digamos que o pico desses dois fenômenos já passou. E com isso, a expectativa para o decorrer desse fevereiro e março é de aumento gradual nas chuvas entre as áreas centrais do Brasil. Entre o Sudeste e Centro-Oeste, essa época do ano, ainda temos algumas áreas que, climatologicamente falando, recebem mais de 200, 250 milímetros de chuva. Então, no decorrer de fevereiro e do março, inclusive já antecipando, nesse final de semana, já vamos ter o rompimento desse padrão de tempo mais seco, vai chegar uma frente fria, e esse tipo de padrão vai ser mais frequente, a gente vai sim ter mais chuva, só que olhando, né, a visão de institutos internacionais, ainda como a NOAA, o Centro Europeu de Pesquisas Meteorológicas, a gente consegue ver que a maioria dos modelos acaba indicando que mesmo que a chuva fique mais frequente, tanto por causa da redução do Laninha, quanto da redução dessas anomalias no Atlântico Tropical Norte, a gente ainda tem uma condição de chuvas ligeiramente abaixo da média, ou seja, a principal mensagem que a gente tem que passar, né, é que o déficit que a gente viveu até agora, todos esses meses com condição de chuva abaixo da média normal climatológica, e agora, só no finalzinho do período úmido, entre o decorrer de fevereiro, março e abril, termos a previsão de chuva mais frequente, possivelmente não vai ser o suficiente para que a gente recupere, tenha níveis excelentes de reservatório entre as áreas centrais do Brasil. Então, essa é a grande mensagem, Lívia. A partir de agora, a gente espera, sim, uma melhora, inclusive com uma frente fria, um canal de umidade já aparecendo para a gente entre essa próxima quinta e sexta-feira, mas mesmo assim, mesmo a boa frequência de chuva não deve ser o suficiente para reverter o quadro que a gente vivenciou até esse momento. Então, Heloísa, a previsão não é muito animadora para os próximos meses. E caso a gente entre, então, no inverno com um nível muito baixo, o que será feito? São acionadas as termoelétricas? Esse custo, inevitavelmente, será repassado ao consumidor? O que é feito diante uma situação assim, Heloísa? É isso mesmo, Lívia. Na verdade, a gente precisa lembrar o nosso ouvinte, telespectador, que já estamos pagando essa conta, né? Na verdade, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, ele já tem tomado as devidas medidas, né, de cautela para que a gente não chegue lá no período seco com os reservatórios tão em baixa, com uma situação tão crítica. Então, desde o ano passado, a gente vem aí vendo as tarifas, né, na bandeira vermelha, na bandeira amarela. Tudo isso, né, toda essa mobilização do Operador Nacional do Sistema já é para chamar a atenção do consumidor, para que a gente tenha consciência de que não estamos no melhor momento do sistema interligado nacional, ou seja, desse intercâmbio de energia aí pelo país. A situação já é crítica, eles já estão tomando essas medidas e a expectativa para o decorrer dos próximos meses é que eles continuem a fazer esses esquemas, essas operações, para que a gente não entre numa situação ainda mais crítica durante a estação de inverno, por exemplo. Heloísa, e além da questão energética, nós temos também um alerta para o abastecimento de água. Em 2015, nós vivemos um racionamento, eu lembro de ter falado muito do sistema Cantareira na época, e existem sistemas meteorológicos que atuaram naquela época e que hoje causam esse mesmo efeito, atuam também agora, nesse ano de 2021, para causar esse bloqueio, essa chuva com baixos volumes? Na verdade, é muito curioso, viu, Lívia? Porque o cenário climático, as anomalias de temperatura da superfície do mar que foram verificadas lá no decorrer do ano de 2015, elas são completamente opostas do que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, lá em 2015, ao invés de ter uma laninha configurada, a gente tinha o fenômeno El Niño. Mas para a gente entender, né, dentro dessas questões da meteorologia, como os padrões de teleconexão podem interferir no nosso regime de chuva, dando um direcional para baixo, mesmo num ano de El Niño, mesmo num ano de Laninha. Então,
O fato é, tanto o El Niño quanto a Laninha, eles mexem muito com a nossa circulação geral da atmosfera, e para resumir bastante essa situação, para quem está nos ouvindo, geralmente esse fenômeno, né, El Niño, oscilação sul, mexe com a célula de circulação, que é o jato de baixos níveis, então o nosso famoso JBN, que são esses rios voadores que vêm trazer a umidade da Amazônia em direção às áreas centrais do Brasil. Então, o que a gente pode dizer que tem de mais similar nesse ano é que, já que ambos os fenômenos impactam o JBN, a gente acabou tendo, né, um direcionamento desse jato de baixos níveis fora da posição regular, fora da posição climatológica, que deveriam ser as áreas centrais do Brasil, durante esses 2 períodos, né? Mas apesar disso, apesar dessas similaridades, a condição oceânica, né, o que permeia essa previsão, as condições adjacentes ao território brasileiro, elas estavam completamente opostas, mas nesse ano acabaram gerando um mesmo efeito aí de redução das chuvas para as áreas centrais do país. Muito bem, Heloísa, agora vamos para as recomendações, as dicas para a população. Nós temos que economizar água, economizar energia, ou os dois, né? Quais são as ações em nosso dia a dia que contribuem para que não tenhamos uma situação pior aí nos próximos meses? Para responder essa pergunta e para informar melhor a nossa audiência, né, Lívia, a gente precisa lembrar sempre dos grandes estudiosos, dos grupos de pesquisa, né? O painel intergovernamental das mudanças climáticas está aí para não nos deixar mentir. A recomendação, independente de ser um ano de baixa, um ano de alta, é sempre do uso consciente da água, o uso racional dessa água, porque afinal, né, a gente está fazendo uso de recursos que depois a gente não consegue reaproveitar, ou então em anos de que o clima não nos ajuda muito, a gente acaba sendo muito prejudicado. Então, com certeza, né, a população já deve estar sentindo no bolso também um pouquinho da questão da economia, bandeira vermelha, bandeira amarela. Nesse momento a gente está em bandeira amarela de novo, né, a gente passou do mês de janeiro para fevereiro com essa mesma bandeira, mas lembrar sempre, né, o meio ambiente agradece que você faça um uso consciente da água, banhos menos demorados, deixar, né, não esquecer a torneira de casa aberta, não fazer o uso dessa água de forma inconsciente e, claro, lembrar sempre também que você está sendo cobrado, você está pagando por isso e por isso a economia aí também é bem-vinda para todos nós, né, Lívia? Então, sempre lembrar que, independente da situação climatológica, independente do cenário climático que a gente está vivendo, é sempre importante o uso racional e consciente dos nossos recursos aí hídricos do país. Bom, Heloísa, para a gente finalizar, eu sei que você falou ali no comecinho da nossa conversa, mas conta uma coisa, quando que vai passar então esse calorão que está fazendo aqui no sudeste do Brasil? Acredito que em outras áreas do Brasil também. É amanhã, né, pelo que você falou, ou já é hoje? Olha, Lívia, hoje uma área de baixa pressão atmosférica está se aprofundando ali na costa da região sul do país, dando origem a um ciclone extratropical, e esse ciclone vai ser responsável por organizar uma nova frente fria. E aí é nesse momento que finalmente essa frente fria consegue, né, romper esse padrão de tempo mais seco, mais quente que a gente tem vivido nos últimos dias. E quem está nas principais áreas aí do sudeste e centro-oeste sabe do que eu estou falando, né? As máximas acima de 33, 34 graus têm sido recorrentes entre essas áreas, e a expectativa é de que com a chegada da frente fria, principalmente no decorrer da sexta-feira, essas temperaturas já fiquem mais amenas, aí já deu um alívio nesse calorão todo sim, viu, Lívia? Exatamente, Elo, até porque a gente está precisando, né? Tá muito quente, é bom para quem está na praia, né? Mas vir trabalhar todo dia com esse calor já é mais difícil. Nós conversamos com a meteorologista da Ampere Consultoria, Heloísa Pereira. Heloísa, muito obrigada pelas informações, os esclarecimentos e aqui o alerta para todos nós. A gente que agradece, Lívia, ficamos à disposição para participar mais vezes com vocês e tenham todos uma excelente quinta-feira. Um grande abraço. Para você também, obrigada, até mais.